muito muito bem-vinda aqui ao nosso podcast de Amor Correspondido. Então repara, este podcast é formado por ti porque nós estamos aqui neste podcast a responder a perguntas que tu colocaste no nosso link especial para serem respondidas aqui no nosso podcast. Então incentivo também a ti a teres acesso a esse link. Nós muitas vezes partilhamos no canal do Instagram, também noutras redes sociais, inclusivamente aqui no próprio canal do YouTube e justamente neste vídeo na parte das descrições. Então, como funciona este podcast? Tu vais colocar as tuas perguntas sem te identificares, colocando alguma identificação mais significativa menos, e eu vou responder-te aqui em todas as semanas às tuas questões para que sintas que elas têm uma resposta concreta para ti. Ok? Então é isso. Vamos ler aqui algumas das perguntas que temos para hoje e para responder também para ti. Quem sabe essa pergunta também não te fará sentido para ti e pode-te ajudar muito na tua situação atual. Vamos a isso. Ora, eu e o meu namorado terminámos a relação de 2 anos e meio. Contudo, após um período de reflexão, eu percebi que o poderia ter feito melhor, o que poderíamos ter feito diferente, e eu gostava de tentar uma nova oportunidade porque percebi que há coisas que são possíveis de ser resolvidas e ter uma relação mais leve e em paz. Como devo abordar este tema? Como devo proceder se não tenho qualquer contacto com ele há 4 meses? Ora bem, muitas vezes nas relações, quando elas terminam e estamos numa fase saudável da nossa vida, nós procuramos, ao fim e ao cabo, qual foi a nossa parte de responsabilidade para que esta relação não tivesse o sucesso que nós desejamos desde o início. Qual foi a parte que nós, como grupo, como equipa, como relação, não conseguimos ultrapassar? Eu diria que esta reflexão é extremamente saudável, porque muitas vezes o que é feito é encontrar respostas, muitas vezes mais generalistas, que não respondem efetivamente àquilo que são as necessidades de crescer numa relação, de conseguir estar mais à frente da nossa relação e, acima de tudo, estar pronto para a nossa relação seguinte. Agora, respondendo aqui a esta questão concreta da nossa seguidora. Ora, para já e antes de mais, acho que é essencial compreender se de facto o teu companheiro fez ou não fez, ou ex-companheiro neste caso, fez ou não fez a mesma reflexão. Se ele está no mesmo momento que tu ou não. Agora, aquilo que parece ser a parte mais desafiante para ti, não me parece que seja, depois de falarmos aqui sobre algumas opções. Nomeadamente é assim, vocês tiveram uma relação, tiveram 2 anos e meio juntos, com toda a certeza há sempre algo que de uma parte ou de outra fica a pensar, será que? Então, há ainda espaço passado 4 meses, depois de uma relação de 2 anos e meio, há seguramente espaço para pensar, será que alguma coisa podia ter sido diferente? Então, não penses que é só tu que estás nesse momento. Muito provavelmente o teu parceiro poderá estar exatamente a pensar isso, ok? E se não estiver a pensar nisso, tu consegues fechar essa porta. Então, acho que o mais importante aqui é compreender o seguinte. Avanço para esta situação ser uma solução ou fechar essa porta. Ou seja, entra com as duas perspectivas, não entres com uma segura, mas entra com as duas perspectivas, no sentido em que, se houver de facto espaço para a relação se reformar, se redescobrir, impecável, ok? Tu tiveste a atitude certa, tiveste a atitude ponderada para fazer esse passo. Se sentes que, quando tiveres o contacto com o teu parceiro, não há de facto espaço para essa progressão, tu fechas a relação para ti também. E depois fechas a tua relação, fazes o luto dela, mas segues em frente, não ficas agarrado a uma possibilidade. Então o mais importante aqui é perceber que dê certo ou não dar, vai dar sempre certo. Que é, se der certo é uma reconstrução de uma relação que de facto não estavam com conhecimento suficiente para o fazer. Se não, se for para não avançar, também fechas esse processo, encerra-o dentro de ti e ficas pronta, neste caso, para uma próxima relação baseada nesta pessoa que passou pela tua vida e que te fez crescer do ponto de vista das relações. Então, esse é o aspecto mais importante, seja o que for, é de agir, é de ir atrás, é de procurar, de facto, perceber, entender se outra pessoa está ou não está no mesmo momento que tu. Agora, como abordar? Eu acho que há coisas que podem ser mais simples. Tu podes, pura e simplesmente, convidar esse teu ex-companheiro para um café, para um jantar, para algo que vocês possam ter passado em conjunto que possa indiciar logo ou seja, há espaços e há momentos que nós vivemos com certas pessoas que nós sabemos que se nós nos encontrarmos naquele ponto, nós temos uma intenção. Uma intenção de trazer tréguas, de encontrar pontos de equilíbrio. Então,
Se houver esse espaço, impecável, use esse espaço a teu favor e constrói logo a possibilidade de se encontrarem, mas já com o intuito de, provavelmente ele vai entender que há aqui um movimento para chegarmos mais próximos. Se não quiseres apontar logo essa ideia como uma ideia base para esse encontro, pensa porque é que tens esse receio. Pensa porque é que esse receio está a aparecer. Qual é a emoção que traz esse receio? Okay? Porque é que será que está a haver essa emoção? Será que isto é receios da minha parte de ser rejeitada? Será que é espaço? Então, seja o que for, enfrenta, trabalha isso, mas promove o encontro. Promove o encontro para que possam estar cara a cara, frente a frente e, acima de tudo, que tenhas a consciência que se esta pessoa estiver no mesmo patamar que eu, no mesmo momento que eu, se fez a reflexão que eu fiz, então estamos prontos. Se não tiver disponível, se não tiver feito essa reflexão, então é o meu momento de voltar para onde estava, com a minha reflexão, e quem sabe, dá espaço à pessoa certa para entrar na tua vida. Okay? Quanto mais tempo a pessoa errada está na tua vida, menos tempo vais dar à pessoa certa para entrar. Então, considera isso no ponto de vista que qualquer ação, qualquer resultado venha dessa ação, ela será sempre uma ação que tem valor e que traz resultados para ti como pessoa e para a tua futura relação. Então investe na tua futura relação tendo uma conversa aberta, uma conversa justa, uma conversa que de facto traga consciência, mas que acima de tudo avalie consciência. Compreender até que ponto a pessoa que está do outro lado está ou não pronta para dar esse passo em frente contigo. Okay? Agora, um café, um jantar, um encontro num lugar que vocês tenham alguma simbologia, mas acima de tudo, enfrentar e tomar a dianteira da relação. Às vezes, tem que ser uma das partes a tomar a decisão que o outro não estava a ter coragem para tomar, com medo de rejeição, com medo de não ser totalmente compreendido. Então, não temas e avança. Ok? Bom, próxima questão aqui do nosso podcast, então. Ora bem, estou numa relação há 8 anos, passamos todos os fins de semana e férias juntos, mas durante a semana estamos separados porque ele trabalha longe. Ambos temos filhos de relacionamento anterior. A nossa comunicação quase não existe, falamos muito de assuntos do dia-a-dia, das notícias, da atualidade e outros temas do género, ok? Nunca consigo ter uma conversa sobre a relação, sobre os nossos problemas, as nossas frustrações ou os meus objetivos porque ele simplesmente fica calado ou diz amanhã falamos, agora não posso. Ou pior ainda, fica chateado por eu o estar a questionar. Como fazer com que ele fale, como manter a comunicação e a conexão. Bom, acima de tudo, nós responsabilizamos muito esta dificuldade da conexão na comunicação, na forma como as coisas funcionam, naquilo que era suposto acontecer. Então, eu acho que acima de tudo é importante fazer uma primeira reflexão e dizer assim, quando é que começou todo este afastamento? Okay? Porque pode ser um pouco mais longínquo do que pura e simplesmente, ou pode ser muito mais do que pura e simplesmente ele trabalha longe, ok? Porque muitas vezes o trabalhar longe não é um motivo de não estarmos conectados. Às vezes é o motivo principal para estarmos ainda mais conectados, ok? Então esse é um aspecto que acho que é importante ponderar, que é de facto o que é que temos mais na nossa relação para resolver, ok? Agora, vamos ao ponto central da pergunta que é feita, que é como é que eu consigo ter mais conexão, como é que ele pode participar e ter mais respostas e não ficar incomodado ou chateado por eu estar a questionar. Quando nós colocamos, e aqui temos que colocar aquilo que é possível nós resolvermos, ok? Nós não temos a possibilidade de falar e dizer assim, olha, companheiro, bora comunicar, és tu a comunicar. Não, neste caso és tu que estás com essa consciência e és tu que colocaste aqui a pergunta no nosso podcast. Então, basicamente o que é que tu podes fazer? Qual é a parte que tu podes assumir como responsabilidade tua para chegar mais perto e conseguir falar aquilo que é o teu intento dentro da relação? Então, ao ponto-chave. Muitas vezes nós falamos sobre aquilo que a outra pessoa não está a fazer. Falamos sobre as nossas necessidades, aquilo que a outra pessoa deveria fazer, não deveria fazer. E é importante perceber que, dentro da relação, há dois objetivos muito próprios e diferentes em relação entre o homem e a mulher. O homem, de alguma forma, ele tem uma necessidade extrema de ser considerado alguém que é o herói, alguém que resolve dentro da relação, alguém que de facto é válido dentro da relação, uma procura permanente de validação, o quanto eu sou a pessoa certa para estar do lado desta pessoa que eu gosto, ok? E essa pergunta muitas vezes é mal interpretada e faz com que muitas vezes os homens deem respostas em vez de entrar em conexão, que esta sim é a necessidade profunda da mulher, que uma relação que haja vínculo, conexão, ligação, e é isso que se procura essencialmente dentro de um relacionamento, enquanto que o homem procura resolver e ser visto como alguém que resolve os problemas da relação. Ora,
Quando são colocados estes temas dentro do relacionamento e são colocados do ponto de vista de porque é que tu não fazes isto, porque é que tu não fazes aquilo, porque é que... Então, todas estas perspectivas dão uma noção de que o homem não é suficientemente bom, ok? Eu sei que não é a intenção que tu fazes quando isso acontece, mas pode estar a acontecer, muito provavelmente, que ele esteja a sentir que estas tuas questões estão a colocar em causa se eu sou ou não sou a pessoa certa para estar do teu lado. E este é um tema que podes, de facto, aprofundar com mais cautela. Ou seja, podes testar, colocar uma nova comunicação e falar, por exemplo, que tenho saudade de nós os dois, tenho saudades de fazermos isto ou aquilo, ok? O que é que tu sentes saudade, ok? Gosto muito quando tu fazes isto, gosto muito quando tu fazes aquilo. Recentemente não tens feito, ok? E eu gostava muito que voltássemos a fazer. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é que muitas vezes é importante dar instruções de como nós podemos estar na relação e como é que o outro pode satisfazer necessidades nossas dentro da relação. Quanto mais instruções nós dermos, mais possibilidade temos de a outra pessoa compreender quais são as nossas necessidades profundas e corresponder com a sua forma de ser, a sua forma de sentir dentro da relação. Porque o que fica aqui muito claro nesta mensagem que nos envias é que há um desconforto ao abordar temas da relação. E, portanto, por isso acontecer, ele refugia-se mais naquilo que são os temas, vamos lá, que não falem da relação, que são temas de o que nós chamamos de business talks e não de love talks, ou seja, mais conversas de negócio, não é necessariamente de negócio, mas de operacionalidade, e menos conversas sobre a relação amorosa. Então, para trazeres o espaço, vamos lá, de confiança para debater a relação amorosa, a minha proposta é que consigas trazer alguns pontos que a relação tem positivos, que estão a funcionar, e a partir daí é quase como abrir um espaço para depois falar sobre aquilo que eu sinto falta, não do comportamento dele, mas o nosso comportamento dentro da relação, os nossos momentos dentro da relação, aquilo que nós fizemos já em tempos e que eu tenho saudades de voltar a fazer. Se porventura tu estás à procura de coisas completamente novas, que nunca foram vividas, que não fazem parte do vosso acordo de relação, é um outro tema. Ok? E se calhar era importante colocares isso como uma afirmação dentro, que é a nossa relação nunca foi assim, mas eu quero que comece a ser. É um outro tema, é uma outra resposta. Agora, se de facto vocês já tiveram isso e neste momento isso não está a acontecer, o mais importante é reviver esses momentos através da lembrança, através da valorização, porque isso é um fator determinante para o homem, e a partir daí consigas de facto entrar na conexão, que é algo que é fundamental e justo tu teres dentro de um relacionamento, ok? Portanto, cria um espaço, vamos lá, um espaço livre, um espaço de aceitação, para que ele possa sentir que aqui eu posso falar e dar sugestões e dar caminhos de solução. Nomeadamente, tu podes perguntar, depois de haver esse espaço, abordar sobre essa necessidade e perguntares, olha, como é que tu achas que a gente podia fazer isto? Como é que nós, e menos o tu, ok? Não é a tua responsabilidade, é a nossa responsabilidade em resolver. Não és tu que tens que dar isso, somos nós que temos que construir isso, ok? Então é uma abordagem mais de virar para nós enquanto equipa e menos para eu ou tu enquanto indivíduo, ok? Muito bem, uma última pergunta aqui para este nosso primeiro episódio, ok? Vamos a isso. Ora, estou casada há quase 30 anos. Eu e o meu marido gostamos muito um do outro e, no entanto, somos muito diferentes. Eu gosto muito de conversar e transmito-lhe sempre os meus pensamentos e sentimentos, mas ele não. Tem muita dificuldade em transmitir o que sente e pensa e raramente o faz. Por esse motivo, as nossas conversas são praticamente monólogos, o que me deixa muito triste. Bastante ligado, aliás, com o tema da nossa seguidora anterior, ok? O que posso fazer para ele conseguir dialogar comigo e haja assim feedback? Muitas vezes ouvimos as suas lives em conjunto e fazemos o teste de Enneagrama. Eu sou tipo 4 e ele um tipo 9. Estamos a falar dentro do perfil do Enneagrama, tipo 4, romântico e idealista, e tipo 9, a pessoa que procura a harmonia e o consenso, ok? Ora bem, também já lemos o seu livro, os dois, aliás, temos feito muito esforço para melhorar a nossa relação, isso é muito bom, mas tem sido difícil com esta situação, pois quando não sou eu a falar, há muito silêncio. Tem algumas sugestões de assuntos que pudéssemos conversar e praticar e preencher esse silêncio? Agradeço tudo o que já aprendi consigo e se me puder responder no podcast gostaria muito, irei continuar a acompanhá-lo. Obrigado por toda a atenção. Ora bem, o tema aqui chave é que tipo de assuntos eu posso colocar dentro de uma relação onde não há este diálogo permanente.
É interessante nós pensarmos, por exemplo, numa fase de namoro, as pessoas não têm vínculo uma com a outra suficiente, portanto, elas não se conhecem o suficiente e elas comunicam imenso. Elas comunicam imenso porque elas têm uma ideia, quase que uma projeção de outra pessoa idealizada que de facto as move muito, ok? Inclusive eu costumo dizer que na paixão tu moves-me imenso, mas eu não te vejo, porque eu não sei quem tu és verdadeiramente. E no amor, agora que eu te vejo já não moves tanto, ok? E o amor verdadeiro é quando eu vejo-te e moves-me ainda assim, ok? Então, por vezes há relações que passam por estes momentos. Aqui estamos a falar de uma relação que é muito interessante. São 30 anos, não é? Estão casados há 30 anos. É uma relação com muita história. Claro que dentro dessas histórias há momentos bons, há momentos menos bons. Agora, que temas nós podemos colocar para preencher o silêncio, ok? Primeiro, e a primeira questão que eu acho que é importante abordar é: eu não sei que silêncio estamos a falar. O silêncio daquele normal dentro de uma relação é uma coisa saudável. Significa que nós podemos estar um com o outro sem preencher espaços vazios de tempo. Eu vou pensar que não é esse vazio que está a acontecer, não é esse silêncio que está a acontecer, mas é um silêncio mais de não haver tema para conversarmos, porque acho que aqui quando falamos sobre a questão de envolvimento e de temas que pudessem quebrar este silêncio, creio que é mais do que isso. Agora, também é interessante aqui compreender o seguinte: falamos de dois perfis de personalidade muito diferentes, um perfil tipo 4, romântico e idealista, que gosta de sentir com intensidade todas as suas emoções, e um perfil tipo 9, mais harmonioso, mais pacificador, que nem sempre é fácil entrar neste ritmo emocional do perfil tipo 4. Este é um aspecto que eu acho que é importante vocês colocarem, mais até do ponto de vista da admiração que podem ter um pelo outro, pelas diferenças, que são muitas, um com o outro. Então, há aqui dois caminhos que eu gostava de sugerir. O primeiro era que vocês conhecessem um pouco mais, uma vez têm essa informação, essa literatura, tem um livro que entretanto editei sobre esse tema, conseguissem olhar um para o outro com admiração. O que é que eu admiro em ti por tu seres um tipo 9? E também perguntar, olha, desta conversa que nós vamos tendo do tipo 9 e tipo 4, o que é que tu admiras mais mim enquanto romântico e idealista? Falar abertamente sobre isso. Esse é um bom tema de conversa para nos conhecermos melhor, para aprofundar mais a relação, para haver mais respeito, mais intimidade e mais admiração. Temas centrais do ponto de vista da relação amorosa, ok? Outro aspecto é reviver a vossa história. São 30 anos. Em 30 anos de história, com toda a certeza, há muitos momentos maravilhosos, divertidos, cúmplices. Então, aproveitem para reviver a história, ok? Aproveitem para revisitar essa história, ok? E sempre compreendendo que, com o perfil tipo 4, irás sempre viver mais intensamente essa história do que um perfil tipo 9, que muitas vezes entra num certo processo de narcotização por excesso emocional. Então, admirem parte a parte. Acho que o Enneagrama pode ser um caminho para ter temas de conversa sobre os dois, que acho que este é o tema central, e acima de tudo, recordar tempos bons. As relações vivem essencialmente de momentos bons positivos, e vocês têm história, podem recordá-los, e de perspectivas de futuro. Então há aqui tanto aquilo que é o futuro da vossa relação, uma viagem futura, um encontro futuro, alimenta a relação da mesma forma, com a mesma força que relembrar momentos vividos, viagens feitas, nascimento de filhos, se for o caso, casamento de filhos, se for o caso, momentos onde os dois estiveram verdadeiramente conectados, unidos como equipa. Recordar isso é reviver isso. Reviver isso é colocar a relação em cima da mesa com um tema central que é a nossa intimidade e não os temas genéricos que tantas pessoas poderão falar, dois amigos poderão falar, mas que não são aquilo que os une do ponto de vista amoroso. Ok? Então, já sabes, coloca aqui as perguntas, nós vamos deixar em montes de locais este link, temos mais perguntas para responder. Se nós não respondemos já hoje à tua pergunta, nós vamos responder. Fica aqui o compromisso, nosso podcast fica regularmente disponível para que possas ter acesso às tuas respostas aqui em tempo real, ok? Então, beijinhos e abraços, vejam o podcast em conjunto, ouçam no carro, partilhem um com o outro, se for o caso, se estás numa relação, se estiveres contigo, essa é a relação mais importante e não precisas estar numa relação para nos enviar as mensagens aqui no nosso podcast, envia e eu respondo. Grande abraço e beijinhos, até à próxima.